Cássio até falou aqui, né, durante a live, no nome de Cassiano, que ontem à noite, né, surgiu. Acho que foi uma matéria do GE, né, trazendo um possível interesse do esporte, mas veio junto com uma entrevista de Drubsky, né? Dizendo, não era exatamente confirmando o interesse, né? Mas dizendo que era fez elogios ali a Cassiano. Fez elogios mas foram elogios por educação, tá? Ele falou que desperta interesse, mas sobre negociação, se tal ou não, terão que chamar o Jorge Andrade, porque mexe com isso. Detalhe é que essa entrevista de Drubsky deixa claro que Jorge Andrade está longe de ser administrativo, né? Como chegou a ser ventilado que seria, mas a gente sabia que não seria, né? Eu até falei, ó, quem pensar que ele caiu, não, ele, na verdade, ele continua com os mesmos sendo poderes, talvez até maior do que tinha anteriormente, né? Não é. Houve um movimento nesse sentido entre 2022 e 2023 com Carreiras, dizendo que Carreiras seria diretor de competição e acabou ficando no futebol. E dessa vez, de novo, uma espécie de tentativa desse movimento. Mas é bom deixar muito claro que Jorge Andrade, gostem ou não, queiram ou não, ele continua atuando fortemente, né, dentro das negociações do esporte, e a própria entrevista de Drubs mostra isso. Mas conversei logo cedo. Na verdade, acho que eu mandei mensagem ontem e a resposta foi hoje. Eu não me lembro exatamente a origem, a fatores, mas tive uma resposta concreta garantindo que não tem nada com Cassiano e que muitas vezes os empresários é que fazem esses vazamentos, né? Aconteceu com o Giancarlo, por exemplo. O Sport nem conversou com o Giancarlo esse ano e teve, né, ali no começo da janela um indicativo que o Giancarlo poderia vir para o Sport e tal. E aí de novo com o Cassiano. E eu vi até a seguinte expressão: se ele queria valorizar o jogador, saiu pela culatra, né? Porque a avalanche de críticas negativas em torno do nome de Cassiano foi gigantesca no Twitter, né? Eu cheguei até a dizer que se o Sport realmente confirmasse essa contratação, até nos moldes que estavam falando, 3 anos, sei o que, uma loucura, mudaria até a forma com que você está vendo o mercado do esporte, porque é um elemento tão nocivo, tão negativo, que você... Seria do nível Kaique, quando o Kaique foi contratado. Perfeito. Desequilibra a balança. Desequilibra. Você não pode dizer que é um bom mercado na hora que você teria um cara, porra, como Cassiano, velho, que no auge não era um grande atacante, fez um gol histórico, né? No Fortaleza, selou seu nome na história do clube, mas os torcedores do Fortaleza tirando o gol. Tentado pela torcida, mas eu acho que só no Paysandu é que ele teve ali um momento que foi artilheiro, mas nunca não chegou nem perto assim, de ser um jogador com regularidade para ser um homem-gol, assim. Muito longe, aliás. CSA mal e tal, vários clubes onde ele passou. Nessa mesma entrevista, que é o finalzinho dessa matéria, Rodrigo, pode descer um pouquinho, tá? Drubsky, eu vou chamar de Ricardo, tá? Drubsky é muito chato falar. Drubsky. E aí ele foi perguntado sobre Mikael. E ele diz o seguinte: Mikael é outro nome que também surgiu, um jogador que nasceu ali no esporte, é da cidade, mas confesso que passou. Não está forte a luzinha dele mais não. Então vamos tocar. Se for ver a minutagem dos últimos anos do Mikael, tá? É um ponto que vai bater em cima. Além da questão do peso. É um baita jogador, um talento absurdo, um tanque na frente. Mas pelo jeito não tem tido esse cuidado nos últimos anos, infelizmente. Tá? É uma entrevista dura até de Drubsky, né, sobre Mikael. Fala, né, que é um jogador que não tem tido cuidado nos últimos anos, tem uma baixa minutagem. Só que dura mesmo foi a entrevista do dirigente do clube, né, que detém o passe de Mikael. É uma matéria que não está no nosso site, é uma matéria do Leia Já, tá? Assinada por Matheus Moura, diretor do Salernitana, detona Mikael, abre aspas, lata de lixo. Lata
de lixo. Ou seja, se a entrevista de Drubsky ela é dura, essa daí vai em outra escala, né? E a fala dele é a seguinte, tá? Não quero mais vê-lo em Salerno, nem por uma tarde, diz o executivo. Poderia ter sido um craque, e em vez disso foi uma lata de lixo. Tá? Ele está mais para um pizzaiolo. Ele tem um maravilhoso pé esquerdo, mas não tem cabeça de jogador. Tá? Finalizou o Sabatini, né? Entrevista dada à imprensa da Itália. Eu li um torcedor comentando que essa expressão que ele usou, lata de lixo, era no sentido de que come besteira. Tipo, era algo com um peso um pouco menor do que parece. Diz que o contexto da frase era que, tipo, ele é lata de lixo porque ele come muito lixo, ele come o que a gente come, não que o jogador deveria. O cara falou isso, é bom ter bem interpretado do jeito que o cara falou, né? O cara falou sem esse cuidado, aí passa uma mensagem completamente diferente aí. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: é um jogador de 400, 500 mil reais, pelo que se sabe, né? Um jogador se ele quiser pagar metade, salário altíssimo. E é claro, e veja só, o diretor do clube falou que não quer nem vê-lo na cidade. Então, eu imagino que o Salernitana precisa engatar uma negociação com ele. E depois da fraca passagem dele, na verdade nem jogou basicamente no Inter, e também foi muito mal no América Mineiro, ele fechou todas as portas possíveis para um salário de 250 mil reais, que seria metade. Concordam? Que clube pagaria 200? Eu não estou falando nem 500 mil. Isso aí é fora de cogitação. Que clube pagaria 50% do salário de Mikael hoje? Tá? E aí você vai para o diretor do esporte, trazendo, em outras palavras, e palavras muito mais leves, tá? Mas mais ou menos a mesma coisa, né? Dizendo que Mikael não tem condição de atuar. Eu traria, vou ser muito direto e já ao ponto. E eu acho que dá para negociar. O cara chamou de lata de lixo. Na hora que você está chamando um profissional de lata de lixo, você desvalorizou esse profissional. Então eu já acho que você pode conversar até para ter 70%, 80% de salário pago pelo clube italiano, já que vai ter que ser pago mesmo. Se ele ficar lá parado comendo pizza, como o diretor falou, né? Se ele ficar lá comendo pizza, vai ter que pagar os 400, 500 mil. E ele ainda vai estar na cidade, que ele não quer nem cruzar com o Mikael na cidade. Então eu acho que facilitaria o negócio. E se existe um único clube no país de um nível B+, né? B+ a menos. Também não vou dizer aqui, pô, claro que Mikael jogaria em equipes menores no Mirassol, né? Claro que jogaria. Mas se existe um clube com lastro, que existe um clube com lastro para absorver um jogador acima do peso, para dar uma chance, para dar duas, para ter uma torcida paciente, esse clube é o Sport. Na minha visão, eu acho que é um jogador interessante. Tá? Um momento de mercado interessante para ter Mikael. Qual a tua visão, Cássio? Muito próximo da sua, Fred. Nesse momento, é o único clube que pagaria, depois das passagens pelo Inter e pelo América, eu já estou considerando que seria nesse cenário, seria dividindo o salário. 400 mil está fora de cogitação. 400, se a Salernitana não quiser dividir o salário com ninguém, ela vai passar o resto do contrato pagando 400 mil sozinho para Mikael, porque eu acho que ninguém vai pagar esse valor. Então, dando a conversa e considerando que dividiria o salário, ainda assim seria uma parte, seria um valor, seria metade, 50%, 200 mil.
Vamos simular esse número. Hoje, acho que só o Sport se sujeitaria a pagar um valor desse nível. Depois das passagens, depois da própria fala da direção da Salernitana sobre o comportamento de Mikael lá, sobre a falta de desempenho internacional, sobre o péssimo aproveitamento no América Mineiro. Aí, de repente, aí o cara olha isso tudo e fala, esse jogador custa 200 mil. Sendo que esse jogador não teve 3, 4 super temporadas para dizer, pô, isso aí é uma má fase, mas esse cara já mostrou isso. É um cara que estava se desenvolvendo, surgindo, aí de repente para e cai demais. Ou seja, ele não tem um lastro de desempenho para alguém falar, pô, eu ainda assim, cara, esses últimos 2 anos foram horríveis, mas esse cara já mostrou muita coisa. Nenhum outro clube acho que pagaria nessa faixa. Agora, outros pagaram 50 mil, muita gente pagaria 50 mil. Mesmo com isso tudo, 50 mil o cara fala, porque 50 mil o cara dá para. No futebol, o cara só dá para arriscar 50 mil para de repente escapar ou dar errado, mas ao mesmo tempo se der certo, é um custo. 100 mil, muito clube paga. 100 mil ainda tem muito clube que paga. Pagaria, mas por isso que eu estipulei, mas eu acho que 200 mil, quero dizer, nem se o Sport pagaria, mas estou falando que se for, eu estou dizendo que se o limite fosse 200 mil, só o Sport pagaria, só que eu acho que o Sport não pagaria, porque talvez não tenha esse dinheiro. Então, a Salernitana, já que o executivo está nessa linha, lata de lixo, uma linha tão pesada assim, chegou na linha e disse, ou vai pagar, vai continuar pagando, ou de repente suspende o contrato e vai na justiça brigar por isso, por aquilo, ou vai dividir divide o salário e se sujeita a isso. Porque eu não consigo imaginar os clubes indo tão além pelo que Mikael fez porque se o Mikael tivesse sido regular, o 200 mil talvez fosse até prático. Pô, o cara meteu um golzinho no Inter, foi mal, mas meteu um golzinho. Pô, no América Mineiro acabou ganhando a titularidade no final, mas caiu. Pô, um cara promissor, então o mercado enxergaria assim, pô, vale. Mas nesse momento, sequer há isso. Não há isso na Salernitana, não há isso no Inter, não há isso no América. São 3 passagens seguidas sem desempenho por um custo tão elevado. Caso esteja dentro do orçamento do Sport, e dentro do orçamento que eu enxergo, não que o Sport vem enxergando, um orçamento um pouquinho mais econômico, acho que vale a pena. Agora, por outro lado, se traz Mikael nessa condição, o outro atacante é Zé Roberto, esses são os 2 centroavantes do Sport? Sim. Aí, porque não sei se seria o certo. O Sport seria o único, mas ao mesmo tempo, caso o Sport, no fim das contas, o Sport conseguiu, beleza, mas gastou a bala do atacante. Aí é uma aposta que pode render, a Mikael pode voltar ao seu futebol, que já aconteceu em outras oportunidades com outros jogadores, mas caso não aconteça, aí teria que em algum momento ir para o mercado de novo, porque Mikael e Zé Roberto, sendo os 2 centroavantes do Sport, eu acho pouco. Era isso que eu ia falar, Fred. Eu entendo todo o contexto e concordo plenamente com o que o Cássio e você mencionaram. Essa questão do Mikael tem muito mais uma questão por conta do esporte, da maneira até como ele sai, né? No momento que ele era bem relevante para o clube, quando ele sai para o Náutico. O último jogo dele foi o seguinte: o Sport vence o Náutico, vence 3-2, ele faz 3 gols de centroavante e é vendido de noite. Ele fez uma reta final de Série A muito boa e o início de ano muito bom. Eu lembro no começo da temporada, quando ele estava fazendo muito gol, todo mundo estava dizendo que furou a bolha na época. Pô, tá jogando pra caramba. E foi na época que o Ederson foi também lá para a Salernitana, né, que também foi contratado. E quando o Mikael foi para lá, obviamente a torcida do Sport lamentou, mas eu acho que o contexto depois desse tempo já é diferente, entendeu? Eu acho, nesse caso, pagar caro para uma grande incerteza nesse momento. Eu acho uma grande incerteza. E aí, tipo assim, Zé Roberto é um jogador que tem oscilações, entendeu? Não à toa se fala não vem que Zé Roberto é um jogador do Mirassol. Não vem para resolver, não. É um jogador do Mirassol. Porque é aquela coisa. Ele sai do Mirassol, perdeu o encanto dele, né? E aí, nessa de pagar por esse valor, eu, sendo o Sport, daria mais uma vasculhada no mercado, até para encontrar, se é aquele Mikael, quando saiu do Sport, sabe, muito mais, não estava tão pesado quanto hoje, fisicamente falando, e um jogador mais voluntarioso, e eu acho que ele vai ter essa motivação de estar no local onde ele conhece muito bem, mas eu apostaria muito mais num risco menor. Eu acho que ainda é um risco alto para um valor de patamar. Eu entendo todo o contexto que ele está inserido, relacionado ao esporte,
mas eu não faria esse movimento de mercado. Eu ainda buscaria, ainda no mercado, uma certeza, se por acaso fosse... Porque isso me lembra um pouco o Saulo Mineiro no Ceará, do ano passado, que tinha também uma identificação, um valor que talvez nenhum outro clube do Brasil pagasse para ter Saulo Mineiro, que só o Ceará conseguiu pagar, como foi com o Wesley naquele ano que até o Wesley mais ainda, né? O Wesley foi o Wesley mais ainda, mas é porque alguns clubes têm isso, o contexto daquele jogador que é muito identificado com o time. Mas eu, sendo esporte, o contexto, agora eu pensaria ainda em ir no mercado buscar um outro tipo de atleta. Eu acho muito incerto. O futebol do Mikael, assim, nas 2 últimas temporadas, se você tira o contexto esporte, só você indicar, é nível Cassiano, assim. Ninguém traria. Não faz questão de trazer um jogador desse que há muito tempo não tem nem feito gols, assim. Então, eu acho um risco muito alto para um valor que eu considero alto para uma Série B. Bem alto. O problema é que no esporte foi um curto período, mas foi um nível muito alto nesse curto período, tá? Gustavo Coutinho segue sem novidades, né, Minhoca? Sem novidades, quer dizer, dizem que tem um nome já do clube, mas até agora a negociação não foi confirmada. Não sei o que é o empecilho para essa negociação ter sido acertada, mas é um jogador que o Fortaleza tem uma carta na manga, né? Para, digamos... Mas é um dos pontos que eu enxergo que o esporte considera, monitora. Não, isso aí eu acho, tá? Eu acho que o esporte tá ali. Já começou a pagar mesmo, já pagou 4 milhões, né? Se atingir metas em Romaria, diz Fortaleza. Não, meu amigo. Não, meu amigo, até hoje, inclusive até hoje não encontraram petróleo aqui em Pernambuco. É só encontra por aí, tem posto de petróleo em Sergipe, até hoje em Pernambuco já perfuraram um bocado, nunca acharam. Então, essa reforma da ilha não foi não, Cássio, que acharam? Tá ajeitando um gramado. Eu até acho que tem, pô. É a mesma lógica do Barão, pô. Assim, um dia alguém vai achar, tem que ser... Um dia aparece, mas até hoje não encontraram. Mas enquanto o dinheiro ainda é finito. E a que Fred é coisa, já pagaram 4, já pagaram 3, sim, não. Se for assim, não chega em julho. Vou logo dar a letra aqui. Até 3, 4, não sei o quê. Eu não posso falar disso em programa com o Cássio, não. Programa com o Cássio não posso falar isso, não. Mas qualquer 5 que Gustavo Coutinho, a turma tá pagando, viu? Pelo amor de Deus, pô. Fred, deixa eu fazer uma pergunta. Não é possível. Desculpa, Mioca, porque assim, a galera leva na galhofa, mas isso não é galhofa. Eu não sei se é porque eu falo rindo assim, mas é meu jeito, eu fico... Mas isso, eu estou tentando até ficar certo, mas não consigo. Porque o Esporte Clube do Recife, aquele que fica ali, depois da ponte, na Abdias, aquele pode ter algum homônimo, mas eu tô falando daquele que fica ali. Bicho, hoje, 4 de janeiro de 2024, não tem condição de comprar um jogador por 5 milhões de reais. Se fizer isso, está errado. Se o Sport contratar alguém por 5 milhões de reais, está errado. Mas chegou o dinheiro da Liga, mas não é doação, não, porra. Não é doação. Hoje é um absurdo. Porque o número que o Fred falou, tô dizendo, é um absurdo. Não, mas paga 5 milhões, o Sport paga, meu irmão, há 6 anos, não comprava ninguém. Aí daqui a pouco, comprou, vai subir isso, comprou por 1,9, comprou por 2,5, pode virar 4. Agora já tá em 5. Pelo amor de Deus, pô. Não, o dinheiro está lá, pode comprar, ou seja, tecnicamente o dinheiro está lá, pode comprar, mas de forma muito irresponsável. Hoje, 4 de janeiro de 2020, o Sport não tem condição de comprar ninguém por 5 milhões de reais. Precisa entender, precisa... Ou é realmente... Eu já vi esse filme, pô. Já vi. Mas... Não, é porque... o azul, viu? A minha pergunta era muito mais atrelada, que a gente comentou aqui algumas semanas atrás, né, Fred, sobre essa questão do mercado do esporte não estar, até agora, né, indicando nenhum jogador estrangeiro e tudo mais. E não é só, estrangeiro, então. Mas é porque o mercado, de uma certa maneira, nos últimos anos, para os camisas 9 que estão chegando no Brasil, quem está apostando está tendo boca. Claro que o esporte teve a questão de Parraguês, né, alguns jogadores, né, La Bandeira e tal, assim, jogadores que a torcida, enfim, nada que fosse também mudar o patamar do clube. Mas a gente tem visto assim um movimento muito grande do futebol brasileiro para esse tipo de função, camisa 9, né? O Fortaleza foi... Tudo bem que são jogadores do patamar salarial bem diferente do que o esporte está acostumado. Mas não seria talvez um local... Porque, claro, a gente não conhece. Eu, por exemplo, não conheço tanto assim do futebol argentino, uruguaio, mas um jogador promissor de uma liga argentina, um artilheiro ali, um cara que tem uma frequência, apostar num jogador desse que tem uma regularidade de gols
num campeonato sul-americano, talvez, dependendo, claro, do contexto do valor, né? Se não valeria a pena, porque sai um pouco do... Porque eu vi o pessoal falando que Gilberto, sabe? Os nomes de sempre. Gilberto não estaria, não. Gilberto não estaria, não. Já meio desgastado, sabe? Apostar no nome... Sabe, a Liga Brasileira hoje, eu acho que a Argentina cada vez mais vai ter dificuldade financeira aí nos próximos anos. Talvez uma alternativa de buscar algo assim fora do habitual, né? Que o pessoal fala, trazer os nomes que sempre são mesmo ventilados no clube. Não sei se você pensa dessa maneira. Eu até comentei já, meu, que eu acho estranho que não tenha tido até aqui, né? O treinador chegou e não trouxe um reforço da sul-americano, do futebol sul-americano. Eu sempre achei que o atacante viria, de fato, mais do que um atacante. Então, falta também um outro atacante de lado. Eu sempre parto do princípio que ele viria do futebol argentino, do futebol peruano, de onde Souza tem atuado. Mas não tenho realmente informação. Sei que o Sport. Eu citei Gustavo Coutinho porque o Sport gosta muito de Gustavo Coutinho. Sim. Gustavo Coutinho gosta muito do Sport. Gustavo Coutinho gosta muito do Sport. A conversa é sempre muito aberta e muito fácil entre as duas partes. E o Fortaleza também tem uma relação muito boa com o Sport. Sim. Por isso que eu perguntei. Se as negociações para Gustavo Coutinho não forem andando, não me surpreenderia ser Gustavo Coutinho o nome que o Sport espera. Não me surpreenderia. Mas, repito, achismo. Tá? Achismo.